Bom, meus amigos, vamos falar na aula de hoje, então, sobre prova testemunhal, né? Uma prova extremamente relevante, não só no processo civil, mas no processo em geral, né? Tanto processo penal, né, principalmente, processo administrativo, é um meio de reconstrução dos fatos passado, né, extremamente relevante, né? Então, em que se vale, né? O grande ponto aqui de amarração é você se valer de um terceiro, né? Uma pessoa distinta, né? Dos sujeitos processuais, né? De quem figura como autor ou réu. Então, a figura aqui não pode ser, né, não pode figurar ali nem como autor ou como réu. Então, é um terceiro que tenha conhecimento dos fatos, né? Ou dos atos que sejam relevantes, que sejam controvertidos, né? Então, essa testemunha, ela é chamada para depor em juízo, para justamente atestar a existência, né, ou não de um fato, né? Então, o grande propósito, né, então, dessa prova testemunhal, né, da testemunha, é que ela relate, que ela diga, né, o que ela sabe, né, sobre os acontecimentos ali que estejam descritos no processo, né, então, a princípio, né? E é claro, né, a testemunha, ela não precisa saber de tudo, né? Pode ser que ela tenha testemunhado só uma parte do acontecimento, né? Por exemplo, imagina lá uma batida de carro, né? Em que você vai ter testemunhas, por exemplo, que viram de fato a batida, né? O antes, o durante, o depois. Como você vai ter também aquelas pessoas que escutaram o barulho da batida e olharam, né? De forma assustadora, de forma assustada, melhor dizendo, e que viram também aquele fato, mas viram de uma forma um pouco mais fragmentada frente à outra, né? Então, o conhecimento, né, sobre fatos, né? Então, ela vai depor ali sobre os seus conhecimentos sobre fatos, né, ou atos ocorridos, né, que estão ali sendo disputados no âmbito processual. Então, é o que se exige, então, que ela faça, né? Que ela deponha, então, que ela diga com as suas palavras, então, o que ela viu, né, o que ela sabe, não sendo, então, exigido da prova testemunhal qualquer narrativa, né, de cunho técnico, ou também não se exige que se faça juízo de valor, né, sobre os fatos. A testemunha não tem esse propósito, né? Então, por mais que a testemunha tenha conhecimento técnico, né, dos fatos, então o depoimento dela, né, a coleta do seu depoimento, então, tem que ser feita de forma não valorada, né? Então, porque qualquer análise, né, como nós já vimos nas provas do sistema probatório anterior, nós vimos sobre a análise da prova pericial. Então, a investigação técnica, né, a investigação científica, a análise científica, a valoração de forma científica, então é objeto da prova pericial, né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar, né? Que é bastante importante, tá? Então, nós vamos tratar, então, na aula de hoje, né, justamente sobre as questões jurídicas, né, imprescindíveis, né, no desvendamento da prova testemunhal, né? Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante, né? Então, e eu trouxe aqui para a gente fazer a nossa análise, meus amigos, eu trouxe o próprio CPC. Eu acho que a análise do dispositivo de lei aqui, eu acho que ele vai ser bastante útil para vocês. Então, nesse contexto, tá? Então, eu vou trazer aqui, então, uma análise para a gente fazer do Código de Processo Civil. Bom, então é uma parte, esse tipo de prova é uma prova, a prova testemunhal é uma prova mais extensa. O regime jurídico ali do Código de Processo Civil é de 20 artigos, né? 21 artigos. Então, é bastante detalhista. Não é tão detalhista quanto a prova documental, que vai ser a nossa próxima análise, a da análise da prova documental.
mas é, de fato, bastante detalhista, né? Então, e percebam aí vocês, né, o 442 falando da admissibilidade, né, da prova testemunhal, falando que a regra é a sua admissibilidade, né? Então, que a prova testemunhal, ela é sempre admissível, desde que, né, não dispõe a lei de forma diversa, né? Então, o que quer dizer isso? Que nós vamos ter algumas situações, né, em que é da substância do ato, de provar o ato, por exemplo, prova documental, né? Por exemplo, o casamento. O casamento se prova por escritura pública, que ele ocorreu ou não ocorreu. Não se admite a prova da existência de um casamento por meio de prova testemunhal. É da essência, né, que seja feita por escritura pública. O aperfeiçoamento de uma compra e venda de um imóvel, então, pressupõe um registro público, né? Então, nós temos inúmeras situações em que o registro público, né, a prática por meio de instrumento público é imprescindível. Então, casos como este, né, em que houver uma reserva, né, do uso de forma instrumental, né, pública, né, então nós não admitiremos, não será admitida no sistema o uso da prova testemunhal, né? Então, por mais que essa prova, né, por mais especial que ela seja, então não pode suprir a falta do instrumento público. Então, sempre então, mentalize essa ideia, sempre que a lei exigir uma determinada forma, né, uma determinada formalidade para comprovar a existência de um determinado fato jurídico, né, sempre que não tiver uma forma específica, então, para comprovar um determinado fato, não havendo essa necessidade específica do uso de um instrumento público, né, como um exemplo clássico, né, nós podemos, então, nos valer da prova testemunhal. Então, eu gosto desse artigo, eu acho interessante esse artigo 442, que ele fala de sempre ser admissível a prova testemunhal. Sempre. A não ser que a gente tenha outras formas de demonstrar aquele fato, né? Então, vamos prosseguir aqui na nossa análise. O 443, então, fala que o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos. Então, são hipóteses aqui de inadmissibilidade. Então, nesse caso aqui, né? Então, nós estamos falando de inadmissibilidade da prova testemunhal. Então, o que é bastante interessante, né, a gente fazer a análise do texto legal, justamente por isso. Então, vamos pôr aqui de azul. Então, percebam, fatos que já foram provados por documento. Então, isso é um ponto de amarração extremamente importante, né, meus amigos? Se aquele fato já está provado por um documento, né, então o juiz ele tem que indeferir a prova que é tida como desnecessária, prova tida como inútil. Lembra que nós falamos sobre isso lá no estudo da teoria geral das provas, né? Nós falamos então que o juiz, quando a prova for impertinente, quando a prova for irrelevante, né? Ou seja, toda e qualquer prova desnecessária, até para fazer a afirmação do princípio da duração razoável do processo, então o juiz ele tem que inadmitir essas provas tidas como inúteis, ou provas tidas como desnecessárias. Então percebam que é uma questão de lógica aqui do sistema, né? Então aquelas provas que já foram, né, trazidas para o processo, que já demonstram aquele fato pela via documental, para que nós vamos então nos valer da prova testemunhal? Então, uma questão aqui bastante lógica, né, bastante interessante, e também que visa corroborar o princípio da economia dos atos processuais. Estou cheio de besouro aqui hoje, né? E também duração razoável do processo, e também o princípio da eficiência, né? Da eficiência. Otimizar, né? Por isso que se fala em economia e eficiência, otimizar o uso dos meios probatórios, né? Então, se já for evidenciado, então, por outros meios de provas, né? Então, não faz sentido, né? Não faz qualquer sentido, então, nós determinarmos uma audiência de instrução e julgamento
para ter um duplo objeto, né? Uma prova duplicada, né? Tem o mesmo propósito. Então, não faz o menor sentido, né? Então, e o mesmo se diz, né, se houver a confissão. Até eu quero fazer aqui uma ponte, né? Nós comentamos aqui um outro dia sobre análise histórica das provas, né? Então, olha que interessante, que fala também de confissão, né? Se o fato já foi confessado, lembre que nós estávamos falando naquela outra aula. A confissão é a rainha das provas, né? Eu até vou trabalhar com vocês uma aula sobre o regime jurídico da confissão. Nós temos esse regime jurídico aqui no sistema probatório, né? Então nós vamos trabalhar sobre isso aqui. Então, se o fato já foi confessado, lembre que nós falamos outro dia, a confissão é a rainha das provas. Por que ela é chamada de rainha das provas? Porque retira do magistrado a responsabilidade de julgar. Olha que curioso isso, olha que interessante. E perceba, a parte já confessou. Se ela já confessou, então não há nada o que se fazer. Não há nada mais o que se demonstrar. Então dispensa-se a demonstração de fatos. Se o fato alegado por uma parte foi confessado pela outra. Então, esse é o grande propósito. Por isso que se diz que a confissão é a rainha das provas. Só que você lembra que o anverso disso, que nós comentamos na aula passada, eu disse para vocês também de que a prova testemunhal, justamente por ela ser maleável, justamente por ela ser manipulável, você puder falar ali na cabeça da testemunha, né? Você vai falar isso, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo outro, né? Justamente por causa dessa margem de manipulação, de você poder combinar o que será, o que não será falado. Então, se afirma historicamente que a prova testemunhal é a prostituta das provas. Então, usa-se esse termo muito forte, né? Claro. Então, de que por ser uma prova frágil, por ser uma prova manipulável, então, ela teria esse viés, essa perspectiva um tanto quanto estigmatizada, né? Uma prova estigmatizada. Ela é importante? Óbvio que é, né? Mas o magistrado ele sempre tenta fazer uma análise do cabedal, ali, da parte do conjuntural de tudo que foi trabalhado no curso do processo, né? Então é bem interessante, ou seja, tenta trabalhar o que foi falado no depoimento das partes, o que foi falado por testemunhas. Se houver prova documental, também ele tenta trabalhar esse conjunto probatório e ver as ligas, né, e ver os pontos de amarração que as testemunhas trouxeram e se aquilo há uma conexão com aquilo que foi dito pelas provas testemunhais, se há uma conexão com o que foi falado pelas partes, que foi trazido por prova documental, e se for o caso também de prova pericial, se há essa conexão. Então, é um ponto de amarração extremamente interessante e importante. Então, percebam, nós estamos falando aqui do 443, né, então, que o juiz ele deve indeferir, né, inadmitir, né, então, a prova testemunhal, então, quando verificar, então, que já foi provado por documento ou que já foi confessado pela parte. Contra quem aquela prova iria ser produzida, não é mesmo? Então, e ainda, né, aqueles fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, a reserva de prova técnica, como nós falamos na aula passada. Então, sempre que para desvendar um fato for necessário um expert, né, ou a reserva de prova documental, né, que nós falamos, né, agora há pouco, né, o 406 do Código de Processo Civil fala disso, né, da necessidade, por exemplo, de escritura pública para determinados atos. Então, nesses tipos de situação também nós estaremos diante da inadmissibilidade da prova testemunhal. Mas percebam, o 442, que fala que a prova testemunhal é sempre admissível, é a regra. É a regra. Agora, o 443, que nós acabamos de falar, seria a exceção.
E essa exceção é de ordem técnica ou é de ordem pragmática? Pragmática, né? De ordem técnica, porque é o inciso segundo, que só por documento pode ser provado aquele fato, ou só por perícia pode ser provado aquele fato, ou pode ser de ordem pragmática, né? Porque já foi provado. Se já foi provado, vamos evitar a redundância, vamos evitar a repetição. Ou não, o fato já foi confessado. Não há proveito útil, não há interesse, né? Porque quando se fala interesse de agir, nós temos que falar sempre no binômio, um binômio. Necessidade e utilidade. Qual é a necessidade, qual é a utilidade de produzir prova testemunhal de um fato que já foi provado? Qual é a necessidade, qual é a utilidade de se provar um fato que já foi confessado? Então aqui, olha só, né, por minha conta e risco, né? Então uma inadmissibilidade de ordem pragmática, né? Olha que interessante. E a outra, opa, peraí, deu um erro aqui. E a outra, uma inadmissibilidade de ordem técnica. Muito legal, né? Então, muito interessante essa perspectiva, ok? Então vamos prosseguir ainda. Opa, peraí. O 444, então, também visa reger esse tema, né? Então fala, olha, nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal, quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Bom, esse artigo é muito interessante, porque no sistema anterior, meus amigos, nós tínhamos a proibição do uso de prova testemunhal, exclusivamente testemunhal, esse era o ponto, quando a causa fosse inferior a 30 salários mínimos. Então, se fosse inferior a 30 salários mínimos, você não poderia se valer de prova testemunhal exclusiva. Só a prova testemunhal. Você até poderia, desde que, aí era uma construção jurisprudencial dos tribunais, né? Desde que você tivesse um início de prova técnica, de prova escrita, perdão. O que seria o início de prova escrita? Gostei aqui sem querer. Né? Início de prova escrita, início de prova por escrito. Né? Cara, um bilhete, uma carta, agora na moda, né, conversa de WhatsApp, né? Conversa do WhatsApp, você tem ali uma tratativa negocial, em que você combina ali, olha, eu te entreguei 3 mil reais no mês passado, esse mês eu vou te depositar mais 10, né? Posso te entregar o restante do dinheiro até em janeiro, né? Então você tem ali a tratativa negocial, o início de conversa, né? Ou então, você vê aquele anúncio, né? Imagina, tem aquelas páginas de anúncio do Facebook, lá o marketing lá, né, do Facebook, o cara põe lá, vendo, ou o OLX, né, o desapegue. Então o cara põe uma foto lá e põe o preço e a pessoa fala assim, olha, você aceita, né, sei lá, um iPhone mais o restante em dinheiro, né, nesse seu carro que você está vendendo, nessa sua moto que você está vendendo, aí o cara fala, beleza, aceito, né? Me liga no telefone tal, me chama no inbox, né? Então, aí as partes, imagina, combinam tudo por telefone. Tudo por telefone. Então, não tem muita prova escrita, só tem um início de prova escrita. Por exemplo, só tem aquele anúncio com uma manifestação do interesse e uma conversa ou outra falando, por exemplo, olha, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não tem a tratativa negocial toda. Toda. Só tem fragmentos. Fragmentos. Então, por isso que se fala de início de prova escrita. Né? Então, aí sim, a grande questão que se coloca aqui, né, nesse artigo 444, né? Então, neste caso, né,
Então, você tem que ter pelo menos algum outro elemento para comprovar aquilo que você está afirmando, né? Algum outro elemento de cunho documental, né? Por isso que fala de início de prova escrita, tá? Então é muito interessante. O STJ, meus amigos, aqui com relação ao artigo 444, né, do Código de Processo Civil, o STJ ele editou uma súmula, né, muito interessante, né, de número 149, né, que ele fala especificamente sobre a questão da atividade rurícola para efeitos previdenciários, né? Então, é bastante interessante, né, por causa com relação aos trabalhadores rurais, que eram os famosos boia-frias, né? Então, o STJ então considerou então que justamente por causa da dificuldade dessa produção de prova, né, então essa condição do trabalhador, o boia fria, né, o campesino, né, então há uma redução, é uma prova documental muito reduzida, fica muito ali na palavra, né, então e pode então ser complementado, então esse fato, né, lá segundo o STJ, ele pode ser provado por uma robusta prova do testemunhal. Uma robusta prova testemunhal. O que seria uma robusta prova testemunhal? Não é você trazer duas testemunhas ou três, é pelo menos umas 5, 6, 7, 10, né? Aqui no nosso sistema processual, nós temos o máximo de 10 testemunhas. 10, né? Então, 3 por fato. Então, você teria que se valer de fato disso, né? De todos esses limites, né, probatórios para você demonstrar. Então, percebam que o STJ, com esse precedente, né, apesar de ele ser voltado para a área previdenciária, ele te dá uma margem, né, para você trabalhar. O que seria ali a ratio decidente, a razão de decidir deste precedente, na minha visão, claro, né? É que se a prova for impossível, né, se naquele caso concreto você não ter elemento algum de prova documental, né, para não anular-se o seu direito de ação. Seu direito de ação, que vocês bem sabem que é uma garantia constitucional, inafastabilidade do controle jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Não é isso? Então, é o que a gente chama de inafastabilidade do controle jurisdicional, o princípio da universalidade de jurisdição ou acesso à justiça. Porque de nada adianta eu assegurar às partes o acesso à justiça se eu não assegurar às partes os meios idôneos para se demonstrar o que se alega. Então, percebam, nesta súmula 149 do Supremo Tribunal do STJ, no Superior Tribunal de Justiça, então, eles trabalharam essa razão de decidir, né, como fundamento. Então, para não se esvaziar o direito de ação, transformar aquilo numa prova, lembra da prova diabólica, né, que nós falamos outro dia, que é a prova extremamente difícil ou impossível de ser feita. É a prova diabólica, né? Probatio diabólica, né? Então, para não cairmos nesse sistema de prova diabólica, então, o STJ relativizou esse artigo, dizendo que, tudo bem, neste caso concreto, não tem como ter prova documental. É o que a gente brinca aqui, né, aqui no interior aqui de Minas, a gente chama de fio do bigode, né? Então, em muitos locais, a palavra tem força, né? Então, para suprir isso, então, o STJ então admite que seja mediante prova robusta. Mas peraí, como é que eu vou fugir então, né? Como é que eu vou fugir desse artigo 444? Porque, percebam, prova escrita da obrigação. Prova escrita, né, da obrigação. Só vai ser admissível, então, quando houver um começo de prova por escrito. Tá, como é que eu fujo disso? Você vai abrir um tópico na sua petição e vai dizer o seguinte: olha, direito constitucional à prova. Lembra? Falando sobre isso, né, na teoria das provas, direito constitucional à prova. Para não inviabilizar-se o direito de ação do autor,
pede-se, então, a desconsideração do artigo 444, admitindo, então, para tanto, para suprir a ausência do início de prova documental, admitindo-se, então, que se valha de prova testemunhal robusta, ou seja, que se valha ali de 5, 10 testemunhas, né, que é o máximo, né, para demonstrar o alegado. Então, você pede para o juiz incidentalmente para que ele não inadmita, né, a sua falha probatória para viabilizar o seu direito de ação. Né? Senão, você teria esvaziado, né, justamente essa garantia fundamental e a sua ação seria julgada improcedente. Tá? Porque, lembre-se que eu te falei quando eu comecei a falar desse artigo. Esse artigo ele existe porque no sistema anterior, né, se fosse abaixo de 30 salários mínimos, tudo bem, era possível o uso de prova testemunhal, mas acima de 30 salários mínimos, não se admitia. Não se admitia. Acho que eu falei o inverso, né? Acima de 30, não se admitia prova testemunhal. Exclusivamente testemunhal. Abaixo, sim. Abaixo de 30 salários mínimos, sim. Ok? E acima, então, de 30 salários mínimos, você teria que ter um início de prova documental. Tá? Então, ou seja, um início de prova e um complemento pela testemunha. Era isso. Ok? Bom, então continuando aqui. O 445. Então, também se admite. Então, nós estamos falando também de admissibilidade, né? Também se admite, né? Então, a prova testemunhal, quando o credor não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação em casos como de parentesco, de depósito necessário, de hospedagem em hotel ou em razão de práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. Bom, é bastante curioso, né? Quando você faz compra e venda, né? Entre parênteses, né? Entre parênteses, perdão. De fato, fica entre parênteses, né? Então, você fica ali no boca a boca, né? Você fica, de fato, no fio do bigode, né? Então, e que é extremamente difícil você se deparar com início de prova escrita, né? Se bem que agora, com o uso do WhatsApp, né? As coisas facilitaram muito, né? Então aqui também, né? Nós estamos falando de prova testemunhal complementar, né? Da prova admite, então, essa inquirição de prova testemunhal, então, como meio que a gente chama de subsidiário. Subsidiária a prova por escrito. Né? Ou seja, eu não tenho prova por escrito, como eu tinha lá no outro artigo. No outro artigo você tem um início de prova documental. Aqui eu não tenho. Aqui eu não tenho. Então, há uma impossibilidade, né, de obtenção dessa prova por escrito. Eu não tenho como obtê-la ainda. Né? Então, e essas situações que estão aí, né, que é depósito necessário, né, parentesco, hospedagem em hotel, em razão de práticas comerciais locais, né, então são meramente exemplificativas. Né? Então, é claro que qualquer outra situação, né, que esteja diante dessa causa de pedir, né, desde que haja uma impossibilidade, né, tanto moral, no caso do parentesco, ou às vezes não é o parentesco, é por exemplo, entre namorado e namorada, né? É uma impossibilidade moral. Às vezes você combinou com ela ou com ele, né? Então, ou melhor amigo, né? Então tem amigos que você trata às vezes até melhor do que o parente, né? Então, você às vezes combinou um negócio com ele ou com ela e não tem como você demonstrar aquilo. Uma impossibilidade moral, né, ou ainda uma impossibilidade material de obter aquela prova, daquele meio de prova. Então, você pode, então, buscar, então, para suprir essa falta dessa prova, a inquirição de testemunha, né? Então, a gente chama isso de forma subsidiária, né, porque nós não temos ainda a prova por escrito, tá? Então, olha só. Peraí. Então, aqui, o 444, a prova testemunhal,
é complementar. E aqui, no 445, é uma prova testemunhal subsidiária. Ou seja, por que chama de subsidiária? Você não vai falar subsidiário, né? É na ausência, né? Na ausência de prova documental, esta será suprida pela testemunhal. Ok? Então, qualquer situação em que há uma impossibilidade, né, de demonstrar, de obtenção da prova por escrito, né? Então você então pode se valer da prova testemunhal, né? Fala aqui de hospedagem, né, de hotel, né? Tem hotel que exige ali calção, né? Exige que você deixe ali as malas ali, né? Então você, como é que você vai reaver aquilo, né? Como é que você vai ter a prova daquilo? Às vezes não te dão um recibo, não, né? Então é bem interessante. Bom, meus amigos, olha o 446. É lícito a parte provar com testemunhas. Olha que interessante. Então, está se abrindo aqui a possibilidade do uso da prova testemunhal em contratos simulados, né? Ou seja, dá até um conceito, né? Isso aqui é o conceito de contrato simulado, né? Que é uma divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Então, nos contratos, tem uma causa de pedir a simulação, né, que é justamente essa divergência, né, entre vontade, o que é a real intenção e o que foi constando ali no papel, por isso que é o real e o declarado, né, o intencional e o que foi colocado de fato no papel, é o que a gente chama de simulação, que é um vício, né, que gera nulidade, né, do contrato. Então, admite-se então o uso da prova testemunhal. E também qualquer outro caso em que haja o chamado vício de consentimento nos contratos, né? Então, vocês se lembram lá da parte geral, então nós temos o erro, o dolo, coação, né? Estado de perigo e a lesão. Lembram? Então, esses são os chamados vícios de consentimento. Então, sempre que você falar de vício de consentimento, é muito interessante. Então, pois aqui, né, para você se lembrar, né, do semestre que você estudará no segundo período, né? Realmente é no segundo período que se estuda isso. Então, você alegar vício de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, então se admite o uso da prova testemunhal. É muito importante esse dispositivo, né? Então, porque geralmente são situações que vão ficar ali só, eles não vão passar recibo, não vão. Então, você vai precisar da prova testemunhal, né? Então, é bem curiosa, né, essa regra, né? Então, é bem interessante. Porque esse negócio jurídico chamado simulado, né? Então, você pode perceber que houve até uma questão conceitual que foi trabalhada aí. Então, nada mais é que um desacordo de vontade, né? Vontade interna, que é o que está de fato na intenção da pessoa, e o que foi de fato colocado no papel, que é a vontade declarada. Então, que é uma declaração que é falsa, que ela é enganosa. Então, ela dá uma aparência, por isso chama de simulado, né? É uma aparência de ato negocial, né? Mas que, na verdade, ele é um ato inexistente, né? Então, ele visa, então, ocultar um negócio prejudicial a terceiros, né? Então, depois, se você puder, dê uma lida no artigo 167 do Código Civil, não é o de processo. Então, porque lá nós temos a situação de nulidades, simulação absoluta, relativa, né? Nós temos uma série de questões ali interessantes sobre a simulação. Aliás, falar de simulação, né, levaria praticamente uma aula inteira, né? Então, como aqui nossa aula é de processo, e especificamente sobre prova testemunhal, né? Então, eu estou focando aqui, né? Então, especificamente com relação à prova testemunhal, tá bom? Mas eu já dei aula, né, de parte geral,
Então, e falar disso, né, são várias aulas, né, para falar dos vícios de consentimento, os vícios sociais, né, como a simulação, né, e a fraude contra credores também é outro vício social, tá bom? Então, e é bem interessante, né, tem até enunciado, né, do Conselho da Justiça Federal, né, o famoso CJF, né, o CJF, então, que permite, né, então, que fala que a simulação é causa de nulidade do negócio. E sendo causa de nulidade, é uma matéria de interesse público, há um interesse público, né, na persecução disso, então também se justifica o uso da prova testemunhal, meus amigos. Então isso é bem interessante, tá? Então mentalize essas regras. Então continuando aqui, né? Agora é o próximo slide. Então vamos falar do 447. É um pouco extenso, né? Mas eu reputo isso, meus caros, de extrema importância, tá? Então, aí um pouco de paciência, né? Porque a gente vai fazer essa análise aí de forma pormenorizada, mas eu acho que você já deve ter percebido a relevância disso na prática, né? Então, você vai trabalhar demais isso quando você estiver advogando ou quando você estiver trabalhando, né, nos seus processos, né, judiciais, seja como juiz, seja como promotor, como advogado. Então, isso vai te ajudar muito, né? Então, você dominar esses dispositivos legais que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, por isso que eu estou fazendo questão, tá, da gente fazer isso, tá? Porque eu acho que para mim seria muito cômodo, né, a gente trabalhar de forma genérica, né? Eu em meia hora eu acabaria, mas eu preferi mudar um pouco a estratégia e trabalhar os artigos, tá? Que eu acho que vai te dar uma visão um pouco melhor, tá? Bom, esse 447, olha só, ele faz uma abertura sobre todas as pessoas, não há uma restrição sobre quem pode ou quem não pode depor. Então, sempre a regra, né, que nós temos que trabalhar, a princípio, então, todo mundo pode depor, né, como testemunha. Então, é muito interessante essa regra, né? E é claro que aquelas pessoas que são incapazes, e aí nós já vamos comentar aqui sobre os incapazes, as impedidas e as suspeitas. Suspeitas. Então, nessas exceções, meus amigos, vai caber um instituto muito interessante que a gente chama de contradita. Contradita da testemunha. Contradita. Por ela ser incapaz, impedida ou suspeita. Então, mentaliza esta regra. Então, haverá aqui a chamada contradita da testemunha. Ok? Então, é bem interessante e importante isso. Então, você vai contraditar. Cuidado, não é contraditório, é contradita. O que significa contradita? Contradita é a mesma coisa que impugnação. Ok? Impugnação da testemunha. É justamente disso que nós estamos falando, então. Contradita é a impugnação da testemunha. Então, é bastante interessante, então, né? Mas sempre mentaliza essa regra, que qualquer pessoa, né, natural, né, obviamente, né, pessoa natural tem que falar, o óbvio tem que ser dito, né, meus amigos? Então, independentemente de sexo, cor, idade, credo, condição sexual, condição econômica, condição social, né? Não importa. Não importa. Todas as pessoas são iguais em dignidade e todos os testemunhos são dignos de fé. Digno de fé. Mas, Maria, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso por uma questão histórica. No Código de Processo penal, ainda, porque ele é de 1940, né? 1941. Então, olha só o contexto, né, o Código de Processo Penal. Lá fala que pessoas que não são dignas de fé. Ou seja, pessoas cuja palavra não pode ser dada ouvidos. Olha que absurdo. Absurdo. Ela fala, prostitutas. As prostitutas não podem ser dado ouvidos. Ela fala de, acho que, vagabundos.
pessoas que não têm ocupação lícita, não são dignas de fé, né? Enfim, é importante deixar claro isso, né? Que qualquer pessoa natural pode testemunhar, desde que tenha conhecimento dos fatos que estão ali sendo debatidos no processo. Então, toda e qualquer discriminação é deplorável e inconstitucional. Então, não há qualquer restrição de sexo, cor, idade, credo, condição social, condição econômica, né? Enfim, é vedado toda e qualquer forma de discriminação. Que já houve discriminação. E já houve muita. Não é pouca, não. E até hoje a gente vê, até hoje, infelizmente, a gente vê a todo momento, e agora com essa proliferação dos meios de comunicação, das redes sociais, a gente vê com mais clareza isso, né, meus amigos? Que, por exemplo, juízes que impediram o depoimento de uma testemunha por ela estar mal vestida. Me diga, aonde que está escrito? Qual é o código? Qual é a lei que fala que você tem que estar vestido de terno e gravata como testemunha? Nem para advogado não tem. A palavra terno, a palavra gravata não existe. Sapato social, muito menos. Porque direto a gente escuta escândalos, para mim é escândalo isso, né, de possíveis testemunhas sendo barradas por juízes que dão chilique, me perdoem a expressão, mas é chilique, né, juizite, o que a gente chama de juizite, né, síndrome do micropoder, barrar uma pessoa por ela estar de chinelo, lá no X do trabalho, a gente escuta muito isso, né? E aí, curioso, né? A gente vê agora com essa era de pandemia, né, que tudo está sendo remotamente feito, né, até os julgamentos, os tribunais, até o time de testemunhas, né? A gente vê juiz se levantando, está sem calça. Ou aparece um juiz lá no meio de uma sessão com a câmera ligada, ele está sem camisa, né? É sempre para o outro, né? Então, às vezes aquela testemunha que compareceu lá na Justiça do Trabalho, ela não tem condições econômicas para estar vestindo um sapato de cromo alemão. E custa uma fortuna. Enfim, ninguém é obrigado a deixar de fazer isso em virtude de lei também, né, meus amigos? Cadê a lei que exige isso? Não tem, né? Então, nós não podemos, sob pretexto de uma dignidade da jurisdição, nós não podemos, sob pretexto disso, violar a dignidade das pessoas. Isso é inadmissível. Inadmissível. Isso é um absurdo. É um absurdo. Se você for advogado, advogada, defensor público, promotor ou promotora, e ver uma situação dessa, você tem que levantar a mão e pedir excelência pela ordem. Não há dispositivo legal que obrigue que ele se vista de forma assim assado. Não está vestido de forma indecente, não está denegrindo, não está violando a dignidade de ninguém. Então, pede para constar em ata, porque isso fatalmente vai ser abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Caso o magistrado assim o proceda, né? E compete a nós, os profissionais do direito, combater essas, infelizmente, exceções, mas infelizmente ainda acontece, né? Então, todas as pessoas podem ser testemunhas. Essa é a regra, essa é a premissa. E não há que se falar, a Constituição, no artigo 3º, veda toda e qualquer forma de discriminação. E se houver algum dispositivo, como existe lá no Código de Processo Penal, como já existiu aqui no nosso código anterior, nosso código passado, né, o Código de 39, então, toda e qualquer discriminação deve ser rechaçada por inconstitucionalidade manifesta, né? Então, esse é um ponto de amarração, né? Professor, tem uma dúvida aqui, aproveitando o gancho do que o senhor falou,
Por exemplo, já teve casos de eu ler algumas notificações convocando testemunha, né, para audiência de instrução, dia tal. E que lá no rodapé, lá embaixo, depois de todas as instruções da notificação, vem lá, não são todas, né, mas em algumas ainda aparece, que lá é obrigatório vestir, como é que fala, adequadamente ao ambiente forense, uma coisa assim. Isso não seria um caso de discriminação também? O próprio o juiz ou a pessoa que redigiu a notificação, né, fazer uma citação direta, né, ao modo de você vestir? Porque, do jeito que você falou, não tem dispositivo legal nenhum, né, que delimite, né, que fale como que ou a testemunha ou a parte deve comparecer perante o juiz, né? Aí me vem ou o juiz, o escrivão, sei lá, qualquer pessoa e discrimina isso na notificação, né? Como que é tratado dessa forma? Sendo que, às vezes, na notificação, o juiz já fala, ó, você tem que vir trajado, né, de forma a se adequar ao ambiente forense. Forense, né? E por aí Isso. vai. Certíssimo. Você está perfeito. Concordo. É isso mesmo. A gente tem que fazer uma leitura. O que seria uma leitura constitucional disso? Na minha opinião. Sempre a gente tem que fazer a interpretação conforme. Né? Interpretação conforme a Constituição. Para a gente salvar esse dispositivo que vem nas intimações, e você lembrou muito bem, nós teremos que colocar isso em caráter de recomendação, não de imposição. Porque se for de imposição, é ilegal. E se isso de fato for imposto numa audiência, seria abuso de autoridade. Quem quer que seja. Agora, se for em caráter de recomendação, aí tudo bem, eu acho até aceitável. Né? Recomenda-se que venha, né, com trajes compatíveis com o ambiente forense. Aí tudo bem. É uma mera recomendação. Agora, você obrigar pessoas que estão saindo do serviço, pessoas que não têm mesmo o que vestir, né? Eu conheço pessoas em condições, em profissões reconhecidas, que não têm terno, né? Eu tenho amigos que são biomédicos, que são até mesmo professores, mas de outras áreas, né, igual engenharia, por exemplo, eles, eles têm um terno e olha lá. Se eles engordarem, agora engordaram na quarentena, eles não, o terno não serve. Então, é extremamente subjetivo. E você vai trabalhar com subjetivismo na ausência de lei, você cai na arbitrariedade. Você cai no autoritarismo. Não é mesmo? Mas essas coisas só acontecem também porque o advogado, ao qual interessa, né, essa produção dessa prova, o advogado deixou. Né? É que eu não tive essa sorte, essa má sorte. Mas eu falaria, me cite então o artigo, o inciso ou a linha que fale desta obrigação. Especificamente. Entendi. Né? Me fale. Eu ia fazer esse tipo de pergunta. Me cite. Não me cite, porque senão o senhor vai cair na abuso de autoridade. A testemunha é minha. Eu que é rolê, é no meu interesse. Né? Você tem uma ideia? Eu vou te falar isso só para questão meramente exemplificativa, tá bom? Não, por favor, não me interprete mal. Beleza. Eu não estou de terno, não estou de gravata, mas essa minha camisa custou R$ 350. Essa minha camisa é uma camisa cara. Aí eu chego lá, estou participando aqui de uma audiência, não estou usando terno, não estou usando gravata. Aí chega lá um juiz, só um exemplo, tá? E fala, doutor Murilo, o senhor não está usando as vestes forenses. Aí eu falo, qual? Quais? O senhor teria que usar terno e gravata, que é o traje digno. Eu falo, onde está isso? Onde está esse dispositivo que fala isso? Né? Eu usar uma camisa de R$ 350 não é digno para você? Ou se eu usar um terno de R$ 100 é? Olha aí, você bota o cara em xeque-mate, meu amigo. Mas aí que tá. Os advogados também, às vezes, não têm culhão, ou não têm coragem, porque não querem se dispor, o magistrado, numa ausência de norma como essa.
Mas é que tá, professor. Por exemplo, você é advogado, você trabalha direto, por exemplo, em uma área do direito, lá na vara do trabalho, por exemplo. Então, você sempre está pegando causas que você está caindo sempre com o mesmo juiz, né? Que são 4 Isso. pessoas. Aí você vem e me fala, por exemplo, do culhão da pessoa poder falar ou não. O juiz não te marca? Por exemplo, Marca. ele pode te marcar Por no isso que o sentido cara de tem quê? medo. De te dar o cata, de pegar nos detalhes, entendeu? Porque aquilo que for lei, ele, obviamente, ele vai jogar, ele vai fazer o trabalho dele, né? Mas no detalhezinho, o cara pode implicar com você e você se lasca. Tudo que é ação cai na mão do cara. Não é mais ou menos assim? É o que os advogados pensam, Pedro. É exatamente isso. Eles não querem se indispor, que às vezes a gente até vê pessoal, às vezes, de ordem dos advogados, que deveriam brigar pela classe e às vezes não brigam, né? Não estou citando nomes, obviamente. Às vezes isso acontece, tá? E eu também não citei que âmbito da ordem que é, se é estadual, se é municipal, se é federal, mas enfim. Mas aí que tá, é a forma como você aborda. Se você vai abordar com argumentação, porque, olha, todos os casos que eu atuei, é claro que quando você vai intervir, se você intervém com firmeza e com argumento, você sabe o que você está falando. Você sabe que aquilo ali é abuso. Você pega na ferida. Você toma as providências. O juiz, ele vai pensar 2 vezes antes de aprontar com você. Porque nós temos mecanismos para prejudicar o magistrado que age em desconformidade com a lei. Por exemplo, ele tomar uma representação na corregedoria. Ele vai ter que contratar advogado para fazer a defesa dele. Se ele tomar um processo por abuso de autoridade, ele vai ter que contratar um criminalista para fazer a defesa dele. Aí ele vai lembrar do advogado. Né? Então, isso aí vai ter um custo. E outra, a corregedoria começa a pegar no pé daquele juiz. Né? A decisão dele foi cassada, a decisão dele foi anulada, porque isso é um cerceamento de defesa. Ó, você começa a trabalhar, isso é cerceamento de defesa. Você está limitando o direito de defesa. Você está intimidando a testemunha. Constrangimento ilegal. Mas trabalhar direito penal com um juiz desse, que não tem familiaridade com direito penal, você vai ver que o cara começa a espanar. Você ainda fala, a audiência está sendo gravada, excelência. Tem um outro dispositivo que é maravilhoso. Maravilhoso. Vou trabalhar com vocês na hora que vai falando de audiência, instrução e julgamento. Permite que você chegue lá com o seu celularzinho, né? E fala, excelência, estou gravando a audiência. Agora está sendo teleconferência, igual a gente está aqui, né? Está sendo gravado, então você é responsável por que você fala. Mas, enfim, você já pode chegar, mesmo se for uma audiência presencial, você fala assim, excelência, estou gravando a audiência. Você vai ver que a conversa muda, meu amigo. A conversa muda. Porque o cara, ele banca o machão, ele banca o síndrome do micropoder quando não tem ninguém vendo. Ou quando está naquele ambiente fechado, aí ele cresce, né? Agora, o advogado que conhece suas prerrogativas, que conhece esse processo, ele começa a contra-argumentar, começa a falar dos deveres do magistrado, do dever, esse que eu estou te falando, dever de não intimidação, dever de não discriminação, começa a citar a Constituição, começa a citar casos de dano moral. Por quê? Discriminação, olha só, Pedro, discriminação é caso de dano moral. Quem que responde? Tudo bem, o juiz é um agente público, quem responde é o Estado. Mas o Estado pode cobrar essa conta do agente público, quando o agente público age com dolo, com intenção ou com culpa. Você imagina uma condenação do Estado de 50 mil reais por dano moral, por discriminação do juiz. O Estado vai cobrar dele. Então, Pedro, é só você alertar o magistrado desses detalhes. Sabe? Esses detalhes. Você fala na categoria. Fala, não, tudo bem, excelência, mas Vossa Excelência tem que se lembrar o seguinte: a Constituição veda toda qualquer forma de discriminação. O código, aqui, nesse artigo, né, que nós estamos falando, o 447 do Código de Processo Civil, que é aplicável subsidiariamente em qualquer tipo de processo, também veda toda qualquer forma de discriminação. Ainda, havendo discriminação, gera dano moral por lesão à integridade psíquica
da pessoa. A pessoa pode se valer de uma ação contra o Estado, porque foi erro judiciário, foi prática judiciária, e o Estado depois pode se valer contra Vossa Excelência. Então, quem vai pagar, no fim das contas, é Vossa Excelência. Essa conta. E está tudo registrado. Vossa Excelência vai produzir prova contra si mesmo? Ainda, Vossa Excelência é um agente público. Um agente público que está suscetível também às leis penais que regem os agentes públicos. E uma das leis penais mais importantes neste assunto é a lei de abuso de autoridade. E a lei de abuso de autoridade fala lá, constranger a liberdade. Tem não sei de cor, né, obviamente, mas tem um dispositivo lá que fala sobre isso. Aí, Pedro, eu vou te dar uma dica. Se você quiser dar aquela cacetada, você fala assim, aliás, excelência, a prepotência é inversamente proporcional à competência. Eita, porra. Ah, o cara me excomunga. Ah, ele quer te prender. Imagina, que ele quer engrossar o caldo. Ele quer engrossar o caldo, queira te prender por desacato. Tudo bem. Você fala, excelência, tudo bem. Eu tenho que lembrar Vossa Excelência então, de dois detalhes, porque eu vi que Vossa Excelência não é muito letrado em direito. Já que você está no desacato mesmo, então você já chega dando voadora, né, meu amigo? Então, já que Vossa Excelência não é muito da área, eu tenho que te lembrar que a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, fala no artigo 62 que penas de até 2 anos são de menor potencial ofensivo. Captou? O desacato, a pena é de até 2 anos. Então, logo, o crime de desacato é de menor potencial ofensivo. Ainda, o artigo 69 da Lei 9.099, não sei se Vossa Excelência se lembrou, mas é a mesma lei dos juizados especiais. Esse artigo 69 diz o seguinte: quando houver a prática do crime de desacato, tem que ser lavrado ali na hora um termo circunstanciado ou encaminhado a pessoa para o juizado, se aberto estiver. Vossa Excelência vai lavrar aí agora o termo de circunstanciado? Porque se Vossa Excelência lavrando o termo circunstanciado, que é seu dever funcional, senão Vossa Excelência vai cair na prevaricação. Ó, prevaricação. Além de lavrar o termo circunstanciado, então, eu vou me comprometer a comparecer em todos os atos do processo e Vossa Excelência não poderá decretar a minha prisão e muito menos cobrar fiança. Não haverá o flagrante nem a cobrança de fiança. Meu amigo, você imagina você tendo esse tipo de conversa com o juiz. Você está falando para o juiz o seguinte: você não pode me prender. Eu estou aqui. Eu vou comparecer em todos os atos. Lavra aí. Põe na ata que eu te desacatei. Tá tudo certo. Não haverá. Depois você leu 69 da Lei 9.099. Fala desse jeito. Não haverá prisão em flagrante e muito menos fiança. Ou seja, o cara é colocado solto. Então você mostra pro cara, você fala assim: eu sei mais que você. Você tá brincando de ser juiz. Você tá brincando de ser juiz. Você tá brincando com. Entendeu? E a prepotência é inversamente proporcional à competência. Às vezes é por isso que Vossa Excelência tem esse tipo de postura. Vixe, você tá doido. Eu poderia falar, mas eu não vou falar agora porque está sendo gravado. Depois eu te conto. Realmente, eu te conto. Tem outros detalhes de cunho psicológico que dá para falar também, mas não convém, o horário não permite. Não, tá tranquilo, professor. Deu para dar alguma luz quando esse tipo de Entendeu? coisa acontecer. Entendeu? Mas, como se diz, eu chego armado até os dentes de argumento. Eu espero que nada de mal aconteça, nada de ruim aconteça. Mas se acontecer, eu vou com esse tipo de argumentação pronta. Né? Uhum. Tem um advogado que eu cheguei e falei o seguinte: excelente, o doutor era um advogado, um cara extremamente mal educado. Eu falei assim: eu sei que vossa senhoria não tem nenhum pingo de educação, mas isso aqui é uma sessão solene. O senhor não é educado, mas aqui o senhor tem que fazer de conta que o senhor é. Vixe. Eu mandei isso na cara dele, ele ficou quietinho. E o juiz só ficava assim. Fez nada. O cara não fez nada. E o juiz que preside a audiência tem que falar. Né? O juiz tem que falar isso. Né? Aqui você tem que fingir que vocês são educados. Enfim.
complicado. Compreendi. Né? Então, enfim, tem cara que acha que ser gente boa, você é bobo, né? Você tem que mostrar que você tem argumentação, é aí que tá. Aí que tá. Mas pensa nisso que eu te falei, nesses argumentos que eu te falei. Você Tá anotado já. Você sai de qualquer enrascada, meu amigo. Você sai com esse tipo de argumentação. Porque o cara vai pensar duas vezes. O cara fala assim, nossa, eu vou tomar abuso de autoridade, eu vou tomar prevaricação. Não vou poder prender esse cara, senão eu vou cair em duas hipóteses de abuso de autoridade, que eu já cometi abuso de autoridade com a testemunha, agora vou cometer abuso de autoridade com esse advogado. E lá, a lei de abuso de autoridade ficou muito boa para os advogados, fala que violar as prerrogativas do advogado é abuso de autoridade. Então, ficou massa, velho. Então, olha só, se você não gosta de penal, eu acho que você tem que repensar, pelo menos alguns positivos tem que saber. Esses aí que eu te falei, são alguns. Esses aí, entendeu? Dá uma estudada para você se proteger, pelo menos pra você se proteger, né? Você sabe o que vem, né? Você tá. Legal, né? Mas é interessante isso, né? É interessante. Mas, enfim. Depois desse incidente, cara, depois que eu passei a ir mais preparado para audiência, né? Até escrevo no papel, sabe? Porque às vezes você tá com cabeça quente, sua cabeça ferveu. Eu até escrevo no papel. Prepotência, inversamente. Eu já decorei, né? Óbvio. Mas assim, para não esquecer, sabe? Aquela colinha, né? Que vai que, né? Prepotência inversamente proporcional à competência. Ele não tem educação, mas tem que fazer de conta que tem. Não, é... O artigo 62 da Lei do 9.099, 69 da Lei 9.099, Lei da abuso de autoridade, eu levo também artigo tal, pego lá os principais artigos, e a colinha, né, do que fala cada um. Eu levo. Papelzinho, assim, porque minha garantia, eu não sei o que vai acontecer, né? E ele não, por exemplo, ele não pode se, caso você solicite, né, que você tem alguma solicitação a ser constado em ata, ele não pode se negar a constar. Não cai prevaricação. Obrigatoriamente ele tem que constar em ata. Perfeito. Por isso que é importante gravar a audiência. É importante você gravar a audiência, porque aí tudo bem. Se ele quer constar em ata, não constar, tudo bem, problema dele. Você tá resguardado, né? E agora, então, com essas audiências gravadas, telepresenciais, né? Então fica bem interessante, né? Porque já está registrado, né? Então, não sei se você lembra de um exemplo que eu te dei lá na aula, falei lá na aula de teoria das provas, eu falei do princípio da comunhão das provas, né? Eu até brinquei naquele caso lá do desmanche, né? Que o advogado perguntou, ao invés de perguntar sobre o ferro velho, ele perguntou sobre desmanche. Então ele acabou produzindo prova contra ele mesmo, né? Contra o cliente dele. Aí ele quis voltar atrás, e o juiz falou, não, essa audiência está sendo gravada, não tem como voltar, né? Então é sequência, é um ato um após o outro. Então não tem como, né? Então é nessa linha, né, meus amigos? Então, olha só, Pedro, é claro, é sempre bom, né? O juiz ele tem que ter um pulso firme nessa hora para combater a falta de educação, às vezes, dos advogados. Tem advogado que confunde ser combativo, né, com inimigo, né? Ele acha que isso é inimigo, né? Então ele esquece que aquilo ali é só na defesa de interesse ali momentâneo, só naqueles minutos ali, depois acabou. Pode ser que você esteja do mesmo lado lá na frente, né? Então um cara que confunde demais, acha que ele tá ali numa guerra, de vida ou morte, que ele vai, enfim, aí acaba se estrepando, né? E outra coisa também, a litigância de má fé, né? Você verificar que o cara tá criando esse tipo de... Nós vamos falar isso lá na audiência, mas eu tô te adiantando, então, se ele começar a encrespar, né, começar a criar casos demais, você pode pedir para caçar a palavra, porque se é escrito de forma desrespeitosa, por escrito, você manda riscar as palavras. Cópia antes, né? Manda para a OAB apurar processo disciplinar contra aquele advogado, sem prejuízo da mediação de dano moral. Mentalize sempre isso, Pedro. Alguém te ofendeu, te xingou alguma coisa, isso dá dano moral. Por ofensa à honra. No mínimo. No mínimo. Certo? O valor é outra coisa. Mas, enfim. Que é o ilícito civil, né? Se for feito em processo, além de dar dano moral, você
pode mandar arriscar e dar a litigância de má-fé. E se for feito por escrito, por exemplo, falado, perdão, oralmente ali numa audiência, você pode pedir para o juiz para ele caçar a palavra. Caçar a palavra. Então, olha que interessante. O cara tá lá na vez dele de fazer pergunta, imagina, caçar a palavra, ele vai deixar de fazer pergunta. Então, você começa ganhando uma vantagem ali na audiência, né? Então, é bem legal, bem interessante esse ponto. A má-fé, ela é sempre punível. A má-fé, ela é punível no processo judicial, tá? Então, é sempre bom você mentalizar que vai acontecer tudo de bom, né? Que vai correr tudo bem. Isso funciona demais. Pelo menos para mim, eu tento sempre mentalizar coisas boas, mas eu levo, igual eu te falei, essa folhinha aí eu levo. Por mais que eu tenha decorado ela, mas que eu tenha decorado, né, eu levo. Porque, se precaver, né? Claro, você fica cego às vezes, né? Na raiva ali, o cara tá te provocando, às vezes na raiva, então respira fundo e lembra dessas palavras aí, desses artigos, desses dispositivos. Se for o advogado, lembra da responsabilidade dele perante a OAB, lembra do dano moral, né? Outro detalhe interessante que eu já usei também. O cara começou a fazer ataque pessoal. Ataque pessoal. Quando o cara faz ataque pessoal, é sinal que o direito dele é ruim. E aí ele tá querendo fazer tipo uma cortina de fumaça para desviar o foco, né? Então, joga isso na cara dele pra você ver. Uma vez eu falei, olha, Vossa Excelência só chama o juiz. O advogado, quando eu quero ser educado, eu falo Vossa Senhoria. Falo, ô senhor, senhora. O senhor está usando de ataques pessoais. Isso, além de ser má fé, mostra que o direito do senhor é ruim. O senhor está querendo fazer cortina de fumaça. Espera ver a cara dele, pra você ver. Né? Aí o cara começa a dar aquelas coceiras, sabe? Começa a coçar a cabeça e tal. Começa a se mexer na cadeira. Chega até a ser engraçado. Chega até a ser engraçado, dependendo do tom de sarcasmo, né? Enfim, é hora que eu não consigo segurar o sarcasmo. Ainda mais quando eu vejo que o cara tá de má fé. Quando o cara tá de má fé, eu meio que giro a chave, sabe? Por isso que eu levo essa folhinha que eu te falei. Então, esse daí é um detalhe interessante também, que vai pra folhinha, que eu te falei, do ataque pessoal. Os caras estão vendo filme americano, né? E acham que aquilo tá certo. Não tá. O sistema nosso coíbe a litigância de má fé. Pensa nisso que eu te falei. Beleza, anotado. Mas é isso, né? Então, é interessante, né? Esse tipo de perspectiva, né? Nós não podemos prever, né? Certas situações, né? Mas fazer o quê? Bom, então vamos fazer a análise, então, aqui do 447, né? Então, olha, as incapazes, né? Então, temos aqui uma categorização, então, dos incapazes e dos impedidos, certo? Que é bastante interessante. Então, vamos falar, os incapazes, então, não podem testemunhar, né? Então, só aqueles, então, que são interditados por enfermidade ou alguma deficiência mental. Nós temos que fazer uma leitura conforme, né, a lei de proteção às pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Então, que hoje, para eles são assegurados a todos os direitos inerentes, né, aos direitos da personalidade. Então, não é porque eles são interditados, né, que eles vão retirar a credibilidade. Né? Então, seria aqui numa leitura conforme, né, para que a gente pudesse salvar, seria a hipótese 2, né? A 2, acometido por uma enfermidade, o retardamento mental, né, que retira dele o discernimento. O discernimento, né? Então, esse talvez seja o dispositivo compatível com a ordem constitucional. Porque lembrem vocês, nós temos a Convenção de Nova York, que é um tratado internacional que foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. E este tratado, ele protege, assegura os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive mentais, né? Então, isso é um ponto de amarração, né? Então, que nós não podemos descartar, né, pura e simplesmente, né, aqueles que são portadores de deficiência mental, né? Então, e outra, né, nessa primeira hipótese aí, né,
interdito por enfermidade ou deficiência mental, nós estamos falando, então, aí, para salvar o artigo, é de interdição mesmo. O cara foi interditado. Ele sofreu uma ação de interdição, né, que houve respeito ao devido processo legal, e foi declarado ali, então, por sentença, que ele tem, então, um problema mental que o impede de discernir, por exemplo, o real do imaginário. Então, se ele não sabe discernir o real do imaginário, então não tem como ele testemunhar fatos. Então, é nesse sentido, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos pessoas que, numa comparativa de normalidade, uma situação, né, normalopatia, né, que a gente trabalha, quem são os normais, né? É a grande pergunta. Enfim, mas essa pessoa ainda consegue discernir o real do imaginário, ela consegue captar os sentidos ainda. Então, não podemos excluir essa pessoa pura e simplesmente. Porque nós temos esse Tratado de Direitos Humanos, que é a Convenção de Nova York, que promove e protege as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, confere a eles, e o Código Civil também, dizem que se eles forem tidos como incapazes, é incapaz apenas na vida civil, de contrair direitos e obrigações. Os demais direitos da personalidade são mantidos. É isso que diz o Código Civil. É isso que diz esse Tratado de Direitos Humanos das pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, é só a capacidade de se autogerir os seus negócios. Celebrar contratos, compra e venda, né? Enfim, né? Atos da vida civil. Agora, testemunhar fato, né? Então nós temos que ler com muita parcimônia, com muito cuidado, esse artigo do Código de Processo Civil que torna incapaz para testemunhar, né, pessoas aí com retardo mental. Então tem que tomar muito cuidado com esse dispositivo, né? Então, uma enfermidade mental. Então, só se impeça ele de distinguir o real do imaginário. Olha só, meus amigos. Você vê uma incoerência, né, desse dispositivo. Que fala aqui, ó, o que tiver menos de 16 anos também. Fala que está impedido de ser testemunha, né? Então, além desses outros casos aqui que nós comentamos. Lá no direito de família, admite-se, nos casos envolvendo, por exemplo, guarda, regulamentação de visita, né? Admite-se o testemunho dos maiores de 12 anos. Percebam, esses maiores de 12 anos, eles não vão ser ouvidos formalmente como testemunha. Eles serão ouvidos como mero informante. Meros informantes. Então percebam, pode ser possível que a gente ouça a testemunha incapaz? É possível que a gente ouça ela? Sim, mas não como na qualidade de testemunha, mas na qualidade de mero informante. Qual é a diferença técnica disso? Primeira diferença técnica. A testemunha mesmo, ela é formalmente advertida. Olha aí, Pedro, que interessante. O juiz educado ele vai falar mais ou menos assim. Senhor ou senhora, fulano, devo adverti-lo, né, por dever de ofício, que caso o senhor ou a senhora minta ou entre em contradição, o senhor ou a senhora será processado pelo crime de falso testemunho. Esse é o juiz educado, né, que vai, então, advertir a testemunha de que se ela for pega mentindo, né, então ela será processada pelo crime de falso testemunho. Eu já vi juiz também, grosso, mal educado, falando o seguinte: escuta aqui, se você mentir ou entrar em contradição, você vai sair daqui preso. Pensa, ele tá intimidando a testemunha. Essa testemunha combinou, lembra lá da prostituta das provas, né?
manipulável, que combina, né? Enfim, ele vai entregar tudo, né? Uma advertência dessa, né? O juiz apontando o dedo na cara, né? Então, contra, às vezes, advogados que agem de má fé, né? Que combinam com o testemunho, às vezes é até uma boa, né? Não é tão ruim você ter um juiz direto como este, né? Levemente, de leve, né? Como diz o outro, mal educado. Mas, enfim, levemente mal educado. Não é ruim, não é ruim, mas é uma advertência que tem que ter, né? É imprescindível. Então, se for como mero informante, não haverá esse dever, né, de advertir, né, e também não, se for pego entrar em contradição mentindo, não pode haver a punibilidade pelo crime de falso testemunho, tá? O crime de falso testemunho é só para quem está ali, um terceiro que está ali formalmente depondo como testemunho. Então, se for incapaz, impedido ou suspeito, ainda pode ser ouvido? Pode. Mas não será na qualidade de testemunha. Vai ser na qualidade de mero informante. E na valoração, meu amigo, então, além de não ter a advertência, né, do crime de falso testemunho, e tem que ter essa advertência, senão não pode a pessoa ser processada pelo crime de falso testemunho. Ela não pode. É uma condição de procedibilidade do crime de falso testemunho. A advertência prévia do magistrado. Certo? Pois bem. O juiz, com relação àquela pessoa que está depondo como um mero informante, então o juiz vai dar o valor que ele entender cabível. Então o juiz vai ter meio que uma margem de liberdade para valorar essa prova, né? Esse depoimento ali, né? Com meio de prova, tá? Então cuidado com isso. Então lembra que vocês, né? Que eu estou comentando aqui, o menor de 16 anos não pode testemunhar? Não pode. Mas lá em direito de família, nós temos uma prática corriqueira, né, da oitiva do menor de idade, desde que ele tenha 12 anos completos. Por que completos? Porque com menos de 12 anos, ele vai ser tido como criança, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Ele é considerado criança, com menos de 12 anos. Ou seja, quem tiver com 11 anos, 11 meses e 30 dias, né, 31 dias, né, não virou ainda, não fez o aniversário, ou seja, um dia antes do aniversário, então, dos 12 anos, então ele é tido como criança. E a partir dos 12 até os 18, né, incompletos, então ele é tido como adolescente. Então, só adolescentes, pelo Estatuto da Criança, né, e aqui pelo Código de Processo Civil, que poderiam prestar depoimento. Oficialmente, como testemunha, só os que tiverem 16 anos ou mais, mas como mero informante, aqueles que tenham entre 12 e menos de 16. Tá bom? Cuidado com esse detalhe. Então, mero informante. Então, é possível, então, por aqui, é possível o depoimento como mero informante. Também, na verdade, não apenas aqui, né, do maior de 16 anos, né, mas para qualquer um que seja impugnado, né, no seu depoimento, tem o seu depoimento impugnado ou contraditado, tá? Bom, o cego e o surdo, né, também estão impedidos, né, são incapazes ali, né, quando a ciência do fato depender destes sentidos que lhes faltam. Então, obviamente, era para ver um fato e o cego, então, não pode depor sobre um fato que exigia, então, a visão, né? E o surdo não vai poder depor sobre um fato cujo sentido dependia, então, da audição, né? Então, uma norma um pouco lógica, né? Um pouco óbvia, né? O óbvio precisa ser dito. Então, mas só nisso, né? Tem então essa conexão, essa pertinência, né? Senão a gente cai na regra da discriminação ali que é vedada, né, meus amigos? Ok? Ainda, os impedimentos. Então, estão aqui no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 447. Então, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, em qualquer grau, e o colateral até o 3º grau de qualquer uma das partes. Exceto o direito de família, né, meu amigo? Exceto o direito de família.
né? Então, ó, salvo, né, se exigir o interesse público ou tratando causa relativa ao estado da pessoa, né, ou não puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário o julgamento do mérito. Por exemplo, nos casos envolvendo direito de família, meu amigo, por exemplo, violência doméstica, né? Às vezes quem viu o fato foram justamente os familiares, né? Foi ali a sogra, foi ali o filho, a filha, né? Enfim, né? Lógico, partindo do pressuposto que a agressão foi do marido na mulher, né? Do homem na mulher, né? Que é o que normalmente ocorre, né? Lembra da presunção, né? Que a gente falou outro dia, das presunções, né? Você descarta o que menos acontece e privilegia o que mais acontece, não é verdade? Então, cônjuge, companheiro ascendente, né? Então é o pai, avô, né? Descendente, né? Filho, neto, né? Em qualquer grau ou colateral até o terceiro grau. O colateral, né? Até o terceiro grau, né, seria ali, então, a sobrinha, né? Sobrinha. Porque, lembra, para você chegar, né, no colateral, você então precisa subir no ascendente comum. Então, por exemplo, a minha sobrinha. Meu ascendente comum com a minha sobrinha, meu ascendente comum, eu tenho o meu pai. Meu pai é o avô da minha sobrinha, certo? Então, meu pai está 1 grau, né? A gente sobe aqui, eu estou aqui, meu pai. Então, do Murilo pro pai, 1 grau. Aí, do meu lado está meu irmão, né? Então, eu desço, né? Então, pro ascendente da minha sobrinha, que é o meu irmão. Então, outro grau, segundo grau, né? 1 grau, 2 graus. E para minha sobrinha, terceiro grau, certo? Então, minha sobrinha é meu parente de terceiro grau. Então, até o terceiro grau, então, estaria impedida de prestar depoimento meu irmão, minha sobrinha, né? Então, de qualquer das partes, tá bom? Então, salvo se exigir o interesse público, então aí teria que haver uma justificativa do magistrado para tanto, né? Ou tratando-se de ação, causa relativa ao estado da pessoa, por exemplo, ações de interdição, né, também, que afeta o estado da pessoa, de capaz para incapaz, então se admitiria. E lá em direito de família é muito comum, né, você ter depoimentos de pessoas, de familiares, né, então essa regra de impedimento, ela é relativizada, né, no direito de família, é relativa no direito de família, né, justamente porque muitos fatos acontecem no reduto familiar, em que as testemunhas são exatamente pessoas com vínculo parentesco. Ok? Então não tem como excluir, né? Não teria como. Ok, meus amigos? Bom, essa matéria é um pouco extensa, tá? Mas eu vou com ela até o fim. Me aguardem, me aguentem, por favor. Mas vai valer a pena, é bem interessante. Bom, é claro, quem figura como parte na causa não pode testemunhar, né? Então aqui a parte, né, a parte depõe como depoimento pessoal, né? Parte dará, é o que a gente viu na aula na semana passada, né? Dará sua versão dos fatos no depoimento pessoal. Ou interrogatório, lembram? Quando é determinado pelo juiz, é o interrogatório. Então, parte não é testemunha. Meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito no Brasil, claro. Ainda não pode estar impedido, né, o que intervém em nome da parte, como tutor, representante legal de pessoa jurídica, o juiz ou advogado que assistam ou tenha assistido às partes. Né? Então, aqui uma questão funcional, né? Então, nós estamos falando aqui do impedimento. É um impedimento funcional. Então, quem já tem atuado, né, em favor da parte ali como
como advogado, né? Então, obviamente, ele tem um interesse na causa, né? Quem já atuou ali como juiz, né? Então, representante legal, então também está impedido, tá? Então, uma norma bastante lógica também, tá? Bom, vamos ver aqui, vamos só terminar então esse artigo, né? Ainda estou no 447, tá? Vamos terminar ele para a gente finalizar nossa aula, tá bom? Para a gente não ficar, pelo menos tem um norte aqui, terminamos o artigo. Então, ainda, né? É o mesmo caput, está aqui reproduzido. Então, ainda aqui a causa de suspeição. Então, o que impede, né? Exceto os incapazes, impedidos e suspeitas. Então, é disso que nós estamos falando aqui. Então, suspeitas, ó. Amigo ou inimigo da parte. É a mesma regra da que a gente falou dos juízes, né? Então, amigo da parte, o seu inimigo, né? Amigo ou inimigo. Então, obviamente, é suspeito, então não pode prestar o depoimento. Mas pode ser também como mero informante, certo? E o que tiver interesse no litígio. Aliás, é uma pergunta que é feita, né? O juiz pergunta para a testemunha se ela é amiga, inimiga ou se tem interesse na causa. O juiz sempre pergunta, tá? Olha aqui o parágrafo 4º, que interessante, na linha de raciocínio que nós acabamos de falar. Sendo necessário nas ações de família, são necessárias. Pode o juiz admitir o depoimento de testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. E aqui é que vem como mero informante. Ok? Mero informante. E aí o juiz vai dar o valor que ele achar que é conveniente, né? O juiz, então, vamos pôr aqui, o juiz tem liberdade na valoração da prova como mero informante. Ok? E olha só, os depoimentos referidos no parágrafo aqui, né, nesse caso mero informante, serão prestados independentemente de compromisso. Compromisso. Aí, ó, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer. Então, justamente a liberdade então, que o juiz tem, né, nesse tipo de prova, então vem previsto aqui expressamente no parágrafo 5º. Tudo o que nós falamos. Interessante, né? Então tá bom, meus amigos. Eu vou fazer chamada, né? Peço desculpas aí pelo adiantar da hora, né? Já são, no meu relógio aqui já são 10h30, então eu vou parar aqui nesse artigo 447 e na próxima aula, então, a gente continua no 448, 449 seguintes, tá bom? Então vamos fracionar em mais de uma aula, então, o estudo da prova testemunhal. Ok, meus amigos? Vocês têm alguma dúvida?